Olá, eu sou o Vilmar. Eu sou a Aline, nós somos especialistas em saúde da mulher e aqui, no Descomplicando a Saúde da Mulher, trazemos assuntos desse cunho de forma descomplicada, educativa e holística. Lembrando sempre que o objetivo é orientar, mas não substituir uma consulta médica. Então, se você tem alguma dúvida, alguma queixa importante, tem que procurar um especialista. E realmente tem que procurar um especialista. A Aline mesmo disse que as nossas apresentações aqui não substituem a consulta médica. E existem várias pacientes, e a Aline sabe disso, eu quero ouvir muito a posição dela, que chega na nossa consulta, nas nossas consultas, já tendo passado com o Dr. Google, já tendo passado com alguma inteligência artificial e trazendo já diagnóstico, condutas, o que o médico deveria fazer. Aline, como você está enxergando isso? Como está te ajudando ou como isso está te prejudicando? Não, exatamente. Eu acho que a primeira pergunta assim, e aí, o Dr. Google é um bom ginecologista, né, Vilmar? É um bom médico? E assim, eu entendo a posição das pacientes, porque às vezes para conseguir uma consulta demora um pouco, existe um quesito de ansiedade, de curiosidade, então entender o que está acontecendo, se o que ela está sentindo é algo corriqueiro ou não, é normal ou não, mas qual que é o grande problema? É a confiabilidade das informações que estão sendo passadas, ou elas podem também ser alarmistas, as fontes não serem muito confiáveis, mesmo quando a gente fala de inteligência artificial, porque a inteligência artificial pega o que tem de publicado na internet e qualquer um pode publicar qualquer coisa. Então, qual é a confiabilidade que a gente vai ter nessas informações? Isso cai bastante. Então, o que eu acho importante hoje? Hoje a gente vai frisar bastante que, assim, pode pesquisar? Claro, a gente não vai proibir, mas tentem dar prioridades para fontes confiáveis, para sites que sejam de sociedades médicas confiáveis, de revistas, que o seu próprio médico pode, às vezes, te orientar na consulta para você ir atrás e ler um pouco mais sobre o assunto, porque também eu entendo que tem assuntos que a gente não consegue abordar tão profundamente numa consulta, que senão a consulta ia durar 2 horas. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E é importante salientar que, de forma geral, as pesquisas são feitas no Google. E quando você faz pesquisa no Google, o Google precisa ganhar dinheiro. Então existe o quê? Existe as respostas patrocinadas, os links patrocinados. E muitas vezes esses links patrocinados não são confiáveis. Então nós temos que realmente saber buscar a fonte, né, Aline? Exatamente, não, isso faz todo sentido. Na internet, como a gente sabe, né, nem tudo é o que parece, nem tudo é verdade. Então, como que eu, paciente, posso fazer para talvez procurar informações que sejam confiáveis, atualizadas também? Então, como em qualquer área, a medicina está sempre se atualizando. Coisas que há 10 anos eram verdade, hoje pode não ser mais verdade, não ser aquela forma que a gente maneja determinado problema de saúde. Então, como que vocês podem conhecer essas fontes? A gente está falando aqui da ginecologia e obstetrícia, então a gente precisa falar das sociedades. A gente tem a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, também conhecida como Febrasgo, que é uma fonte super confiável. Claro que é um local que é desenhado para os especialistas, então talvez a linguagem de algumas publicações fique um pouco confusa para quem não é da área, mas eles fazem publicações excelentes. Então, se você quer saber de alguma doença específica, nossa, eu fiquei sabendo que eu tenho um pólipo no útero, será que é perigoso? Bote lá na sua pesquisa, pólipo uterino, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Você vai ser redirecionado para links que têm um embasamento científico adequado, que têm uma informação de qualidade. Se você tiver dúvidas sobre o que estava lá escrito, anote essas dúvidas e leve para o seu provedor de saúde, para o seu médico, mas pelo menos você vai ter uma introdução ao assunto que vai ser uma introdução de qualidade segura. Olhe as datas das publicações, veja em qual revista foi publicado determinado assunto, para a gente ter um pouco mais de segurança nas informações. Mas sempre, 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 a sua principal fonte de informação tem que ser o seu provedor de saúde, tem que ser o seu médico. Então, não tem problema procurar na internet, mas a palavra final da dúvida
tem que ser com quem vai te atender, porque a pessoa também ela vai conseguir não só pegar aquele assunto, mas individualizar para o seu caso. Os casos não são todos iguais. Eu posso pegar 3 mulheres com esses pólipos no útero que eu comentei como exemplo. Uma pode ter uma queixa, a outra pode ter outra queixa, a outra pode não ter queixa nenhuma, ter sido um achado em um exame. Cada uma vai ser conduzida diferente, mas se as 3 forem procurar na mesma fonte, isso não vai valer para as 3 mulheres e elas podem ficar mais ansiosas do que trazer benefícios, tá? Essa colocação, Aline, que você acabou de fazer, é extremamente importante. Por quê? Porque a informação, quer seja da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, ou nos casos de mama da Sociedade Brasileira de Mastologia em relação às doenças da mama, são informações populacionais, voltadas para a população. Não é uma informação individualizada. Recentemente, eu tive no meu consultório uma paciente que ela já tinha feito os exames de imagem, ela já tinha feito a biópsia mamária, ela já tinha o diagnóstico, ela jogou no ChatGPT para buscar uma resposta do que estava acontecendo com ela. O ChatGPT deu uma resposta para ela. Quando ela passou em consulta, ela se assustou, porque eu falei tudo diferente do que o ChatGPT tinha dito para ela. Por quê? Porque o ChatGPT não individualiza a resposta. Ele coloca ela como se fosse mais uma pessoa em um grupo de pacientes com achados parecidos, mas não únicos como o seu, o que você apresenta. Então é extremamente importante individualizar. E quem vai conseguir fazer isso? É só o médico, é só o provedor. E outras informações, né, que essas outras fontes, elas não levam em consideração. Sua idade, se você tem algum problema de saúde e seus desejos. Aqui a gente está falando de ginecologia e obstetrícia, a gente não pode esquecer de falar de reprodução feminina. Então, se eu tenho uma mulher que tem um problema no útero e ela ainda quer engravidar, como que eu vou entrar na internet, olhar quais tipos de tratamento e o tratamento tá me falando para tirar o útero daquela mulher. Então a gente tem que tomar cuidado com essas informações e cuidado com o alarmismo que existe também na internet. Outra coisa, rede social é excelente, a gente tem acesso aos especialistas maravilhosos fazendo vídeos, tirando dúvidas, mas tomem cuidado com promessas milagrosas e muito rápidas, pessoas que vendem resoluções muito simples para situações que talvez não sejam tão simples. Desconfiem, vai atrás, pega uma segunda, uma terceira opinião. Na maioria das vezes, essa não é tão simples assim. Ou a pessoa está velando alguma outra verdade por trás do que ela está falando, ou realmente a pessoa está simplesmente te enganando. E como qualquer área da internet, rede social, qualquer pessoa pode postar o que quiser, falar o que quiser sobre essas informações. Também o ano passado, na época do Outubro Rosa, a gente teve uma médica que falou que o câncer de mama não existia. Então, trouxe algumas informações que foram muito perigosas, porque se a determinada pessoa que está fragilizada, está num momento difícil, escuta isso, pode abandonar determinadas condutas, como fazer o rastreamento de mama, que é super importante, pode ignorar algum sintoma que a pessoa esteja sentindo, e isso pode trazer um mal enorme para aquele paciente. Então, a rede social é excelente, ela é um bom auxiliador, mas ela não pode ser a única fonte de informação, e tomem cuidado com essas promessas muito rápidas, muito maravilhosas, muito perfeitas, porque a vida não é assim, infelizmente. O milagre existe, mas não Pois vai é. acontecer toda hora e não vai ser o médico que vai Não. fazer esse milagre acontecer. Então, Exatamente. duvide das fórmulas milagrosas que os colegas prescrevem ou dizem que você deve fazer ou pode fazer e que isso vai te fazer bem. Muito cuidado com as informações. Exatamente. Continuando um pouquinho mais sobre esse assunto, é importante tomar cuidado para a gente não se diagnosticar em casa. Então, eu posso estar tendo um sintoma, eu posso ter visto um exame, você pode jogar na internet para ler um pouco mais sobre o assunto, mas tomem cuidado, não se autodiagnostiquem, especialmente baseado em um único site. E outra coisa, cuidado com as informações que você compartilha na internet. Se você vai preencher algum cadastro em um site, cuidado com as suas informações sensíveis, não vai
mandando foto ad eterno, assim, aleatoriamente. Rede social também não vai tirar foto de vocês, de alguma parte que esteja machucada e mande. Você nunca sabe para onde pode ir essa imagem. Às vezes a imagem consegue identificar alguma parte sua. Nós estamos falando de ginecologia e obstetrícia que lida muito com áreas íntimas aqui da mulher, então tomem cuidado com isso. E sempre priorizem a consulta médica, não precisa ser uma consulta presencial. Hoje em dia a gente tem o benefício da teleconsulta, então pelo menos para conseguir um atendimento mais rápido, mais prioritário, para pelo menos tirar essas dúvidas iniciais, a teleconsulta também é uma ótima aliada. Perfeito, Aline. Acho que é isso. acho que é isso. E sim, Acho que é a isso. teleconsulta é uma excelente resposta. Você quer uma resposta rápida? Faça uma teleconsulta com o seu médico. Ele vai ter todas as informações pertinentes e que vão estar presentes também na internet e com muito mais qualidade. Exatamente. Então, faça a teleconsulta. Ele pode não te dar a resposta final, porque às vezes ele não tem todas as Obviamente que não, né? informações, mas consegue sanar algumas dúvidas e te orientar, pelo menos, nas suas questões. Combinado, pessoal? Então, para a gente terminar o vídeo de hoje, eu vou falar dos 3 pontos-chave de hoje. A internet, ela deve ser um aliado, então usar ela como um apoio, não como um substituto ali da consulta médica. 2, tome cuidado com todas as informações que você compartilha. E 3, dê preferências para fontes, sites confiáveis, de sociedades, de revistas conhecidas. Tome cuidado com os sites patrocinados e desconhecidos. Ótimo, Aline. Parabéns mais uma vez. E nunca se esqueça, gente, a melhor fonte é o seu médico. Passe em consulta. Se vocês estão gostando do conteúdo dos nossos vídeos, não esqueça de inscrever no canal. Não esqueça de dar o like, não esqueça de acionar o sininho para você receber notificações quando nós postarmos os próximos vídeos. O que mais, Aline? E é sempre importante, se você gostou aqui da nossa conversa, deixa suas perguntas, suas dúvidas, seus relatos aqui nos comentários que a gente gosta de ler e assim que possível a gente vai responder. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Bye, bye! Tchau!